Olá pessoal, essa é a aula número 5 do curso preparatório para a certificação 98375 da Microsoft, Fundamentos Básicos de HTML e CSS. A aula de hoje a gente vai continuar trabalhando um pouquinho com CSS, agora na parte de layouts, design da interface do usuário. A interface do usuário é a parte de um site ou um aplicativo com o qual o usuário interage, a parte aí de IHC do site. Pode ser simples ou complexo, com várias seções, botões e controles. O posicionamento e o dimensionamento automático dos elementos da interface do usuário são essenciais para o bom design. Aqui entra os conceitos, né, de design responsivo, questão de você diminuir o tamanho do seu browser, né, da sua janela, e os elementos se dimensionarem aí de forma automática, de acordo com o tamanho da sua tela. E aí fala para a gente comparar o Bing com o Microsoft.com. Eles parecem ser bem diferentes, ambos seguem os elementos de bom design e tal. Lógico que aí propaganda própria, né, da Microsoft com os produtos deles. O modelo tradicional de caixa CSS. Então aqui a gente tem o modelo padrão, onde nós temos aqui no centro o conteúdo, que é aquilo que a gente está vendo, né, a escrita, foto, vídeo, etc. Ao redor desse conteúdo a gente tem o preenchimento, que a gente chama de paging, né, dentro do CSS. Na hora que for criar o código de preenchimento é o paging. Depois do paging a gente tem a borda, né, o elemento border, que é a borda do preenchimento. E depois da borda a gente tem a margem, que é o margin. Aí a gente tem a margem top, que é a margem aqui da parte de cima, margin left, margin right e margin bottom. Onde que a gente vê bastante isso daqui é em browsers. Para compreender um pouquinho melhor essa questão de caixa CSS, é interessante você usar um recurso que eu recomendo bastante, que é o inspecionar dentro dos seus browsers. Então entrei aqui no site, por exemplo, do UOL, você clica com o botão direito aqui e vem inspecionar. Esse inspecionar o que é? Você consegue navegar por todo o código do site e com isso aprender bastante coisa. Então aqui a gente vê a estrutura básica, né, HTML, com todos os elementos aqui. Então vamos abrir aqui o head, então todos os links de conteúdos externos aqui, de arquivos CSS, scripts, etc. E a gente pode ler o site inteiro aqui, de qualquer site que você quiser. E aqui o body, toda a parte que a gente vê, né, aparecendo. Bom, é legal essa questão de caixa. Do lado direito aqui, a gente vê a parte de CSS. Então, os arquivos CSS externos que fazem referência a esse HTML aqui. Lá embaixo, a gente tem aquela caixinha, onde a gente tem a margem, border, paging e o conteúdo. Então, aqui no caso, o conteúdo está com essa dimensão. Então, se eu diminuir um pouquinho o meu browser aqui, ele vai alterar esse valor. Então, isso tudo você consegue ver em tempo real aqui, é bem legal. Então, uma coisa bem interessante para vocês treinarem é fazer isso. Então, aqui no cantinho tem esse mouse aqui. Então, clicou nesse mouse e você consegue achar qualquer elemento que você quiser dentro aqui da sua página. Então, cliquei aqui nessa div. Então, essa div ela tem uma classe, a classe chama menu all content centraliza. Você consegue abrir essa div, aí tem uma outra div, dentro dessa div tem uma outra div, que é o que a gente vai ver um pouquinho para frente aqui nessa aula, a questão de elementos pai e elementos filho. Mas aí você consegue navegar sobre o site inteirinho, inclusive interagir em tempo real aqui com os elementos, né? Tirar a cor preta, colocar outra cor aqui, fazer uma opção de coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, ao invés de ser preto, vamos colocar uma cor bem doida aqui, verde. E aí ele já altera para verde automaticamente. Então, que era essa notícia aqui, né? Então, você consegue aprender e trabalhar bastante coisa com esses recursos. Todo browser tem, mas eu gosto particularmente um pouquinho mais do Google Chrome para isso. Bom, nós temos também elementos em nível de bloco e embutidos. O que é isso? Então, um elemento em nível de bloco
cria caixas que contribuem para o layout do documento. Então, exemplo, seções, artigos, parágrafos, listas, imagens, né, para você criar questões de organização, né, para você se organizar melhor dentro do seu site. E os elementos embutidos foram projetados para o layout de texto e não interrompem o fluxo do documento. Então, exemplo, aplicação de Nigrito e o novo elemento HTML5 Mark. Então, os elementos embutidos aí é um pouquinho mais simples de trabalhar. Relações entre pai e filho. Então, a gente tem dentro do HTML, né, da parte de desenvolvimento web, essa questão de relacionamento pai e filho, né, de herança também. E o CSS também. Então, assim, uma caixa pai pode conter uma ou mais caixa filho. Uma caixa filho pode herdar estilo CSS de um pai. Então, aqui um exemplo, né? Vamos supor que essas caixas sejam divs. A gente tem uma div pai e uma div filho. O que a gente pode utilizar? Essa div pai aqui com estilos CSS, né? Com uma margem tal, uma cor de fundo tal, um tamanho de fonte tal, etc. Uma porção de estilo CSS aqui da caixa pai. Quando você cria uma div filho dessa caixa pai, então você pode colocar para caixa filho herdar esses estilos da caixa pai e também acrescentar alguma coisa diferente da caixa filho, né? Porque a caixa filho herda as características do pai, mas a caixa pai não herda as características da caixa filho. Voltando aqui então para o nosso site do UOL, o exemplo de caixa pai e caixa filho, a gente tem aqui, por exemplo, nessa div. Então aqui eu passei essa div que é o do menu aqui, a parte de cima aqui, né? Então essa div ela tem características, então ela tem uma classe, ela herda uma classe aqui, com um ID de classe. Dentro dessa div eu tenho uma outra div, que chama menu all content centraliza. Dentro dessa div eu tenho uma outra div, que chama menu all nav. E aí dentro dessa div eu tenho uma lista, que é isso que são os itens aqui de as categorias aqui que o site da UOL tem. Então eu consigo ver claramente que eu tenho essa div, por exemplo, é filha dessa div e essa div é filha dessa div. Então a gente tem a herança de estilos, né, de divs, sendo que essa div pode ter uma característica que a div pai não tem, mas essa div tem a característica dessa, então, etc. Você vai herdando características da sua div pai para as div filho, e aí você consegue estruturar de maneira mais simples aí. Prefixos de fornecedor. A especificação CSS3 ainda está em formato preliminar, sofrendo modificações. E também existe necessidade de usar prefixos de fornecedor com vários construtos CSS3. O que é isso daqui? Dependendo do seu browser, você precisa ter um prefixo diferente para algumas propriedades. Então, quando você precisa usar uma propriedade que você quer usar no Internet Explorer, é essa nomenclatura aqui, ó, um hífen, ms hífen, para você utilizar o Internet Explorer. Hífen moz hífen para o Firefox, hífen o hífen para o Opera e o hífen WebKit hífen para o Chrome e para o Safari. É bem comum, todo site tem essas questões, onde você precisa colocar esses prefixos para que o seu browser interprete aquela função, aquele construto CSS3 corretamente. Aqui só um pequeno exemplo do que eu acabei de falar, é aqui esse elemento aqui, por exemplo, fonte smoothing aqui, com o começo traço WebKit traço, então porque eu estou utilizando o Google Chrome nesse exemplo, então aqui ele aparece para mim o WebKit. Então, se eu estivesse utilizando o Opera ia ser o O, MS para o Internet Explorer e o MOZ para o Firefox. Então, no caso aqui, esse elemento, a gente consegue interagir com ele em tempo real. Aqui, quando você tira, ele dá uma mudança aqui na fonte. Então, eu coloco, ele fica um pouquinho mais clarinho. Aqui, ele tira o efeito. Modelo de caixa Flexbox CSS.
É ideal para controles, barras de ferramentas, menus e formulários que são redimensionados e reposicionados automaticamente quando o usuário altera o tamanho da janela do navegador. É o princípio do design responsivo. A gente utiliza bastante essa propriedade aqui. O navegador leva o espaço disponível em consideração e calcula as dimensões para o usuário. Então você vai diminuindo o tamanho da sua janela, o navegador já vai recalculando através dessa propriedade Flexbox. Permite tamanhos e posicionamentos relativos. Então, se você tem uma tela maior, ele fica maior. Se você tem uma tela menor, fica menor. Então se adapta ao tamanho da tela. Questão de você abrir no seu celular, no tablet, no computador, de uma tela maior, menor. Então é muito útil nos dias de hoje, design responsivo, e para isso a gente utiliza o Flexbox. Aqui um exemplo de Flexbox, né, com uma caixa pai e filho. Então, Flexbox pai indicada por plano de fundo sombreado, os ícones são caixas filho. Então aqui a gente tem uma div, né, no fundo aqui azul e 3 figuras no meio. Quando o usuário aumenta o tamanho da tela na horizontal, a Flexbox se expande, distribuindo um espaço uniforme entre os filhos. Então aqui na parte de baixo, você aumentou o tamanho da tela e as imagens elas continuaram com a mesma proporção de distância entre elas. Então o tamanho da imagem é o mesmo, mas a distância, a proporção da distância da imagem para as outras imagens é a mesma do que anteriormente. Então isso a gente faz com o Flexbox também. Defina um elemento como uma Flexbox usando as propriedades CSS Display Flexbox ou Display Inline Flexbox. É dessa forma que a gente coloca dentro do nosso CSS, Display Flexbox. O atributo Flexbox define a Flexbox como elemento em nível de bloco. E o atributo Inline Flexbox define a Flexbox como elemento em nível embutido. Então, existem essas duas diferenças aí. É mais fácil a gente entender isso na prática. Isso aqui só é uma parte teórica para vocês entenderem. Mas eu vou mostrar também na prática como que a gente utiliza o Display Flexbox. Mais um exemplo aí. Então, a gente tem uma Flexbox pai com 3 caixas filho. Uma div, por exemplo, aqui maior e 3 divs menores filho. E como modificar a terceira caixa filho para preencher o espaço disponível? Então a gente pode utilizar aqui uma propriedade específica só para o filho, 3, que ele se adapta ao tamanho da div pai. Então se você aumentar essa div pai aqui para o lado, essa div filho ela acompanha. Não é igual aqui que está fixo, né? Essas divs filho aqui elas são fixas, você pode aumentar o tamanho do pai, que não vai acontecer nada. Então isso aqui também é possível, também através do Flexbox. Vamos para a prática então. Eu vou mostrar para vocês como funciona o Flexbox. Para isso eu já deixei pronto aqui o nosso código, só para a gente não perder muito tempo. Eu vou passar lendo aqui, explicando para vocês, e a gente executa para verificar como que o Flexbox ele funciona. Então esse arquivo aqui HTML tem lá, então metachar7 tf8 para acento, né, nas palavras. Eu tenho um link aqui para poder referenciar um arquivo CSS externo, que chama estilo.css, que está aqui, que a gente já vai ver. E basicamente eu tenho dentro do meu body uma div, e essa div tem 4 parágrafos. Então eu tenho um parágrafo chamado caixa filho 1, caixa filho 2, caixa filho 3 e caixa filho 4. No meu arquivo CSS externo, eu criei um estilo para div, e um estilo para parágrafo. Então vamos ver aqui como ficou. Então a minha div vai ter display flexbox, no caso display flex, só display flex para poder usar o flexbox. Outline 2 pixels solid silver. O que significa isso? Que a linha de fora dessa div, então o contorno dessa div vai ter 2 pixels de espessura, vai ser sólido, ou seja, não vai ser transparente, e vai ser da cor prata. E o parágrafo, onde eu tiver parágrafos, no meu HTML aqui, eu vou usar flex 1 alto, para poder automaticamente aumentar e diminuir e tudo mais. O margin de 1 em, aí margin entra
questão lá que a gente viu no começo da aula sobre CSS, onde a gente tem o conteúdo, margem, borda e tudo mais. Lá, o tamanho, né, da margem vai ser um EM. Fonte Family Sans Serif, a fonte comum aqui normal. A fonte vai ser de cor branca. O background color, o fundo do parágrafo vai ser da cor tomato, podia ser de qualquer outra cor, meio tomate. Font weight, que é a espessura da fonte, vai ser bold, ou seja, vai ser negrito. E text align, o alinhamento do texto vai ser center, vai ser no centro. Aqui eu poderia colocar 4 tipos, né? Alinhado à esquerda, left, igual no Word, né? Center, para no centro, right para a direita, ou justify também para ficar justificado. Então, está aqui a configuração do estilo CSS. Então, vamos executar esse código. Vai aparecer para mim dessa forma. Então, eu tenho aqui a minha div com a bordinha prata, né, silver. E eu tenho 4 parágrafos escrito caixa 1, caixa 2, caixa 3 e caixa 4. Bom, quando eu aumento o meu browser, ele automaticamente vai se adaptando ao tamanho da minha tela. Então a proporção da distância entre eles aqui e a borda, ela é a mesma do que a original. Então eu posso aumentar, diminuir, que é a mesma coisa. Inclusive ele consegue se adaptar ao tamanho da caixinha aqui. Tudo isso em razão da propriedade flex. Então, essa distância aqui eu poderia mudar. Então aqui no estilo, né? Vamos abrir igual eu fiz no site do UOL, botão direito inspecionar. É legal fazer isso daqui porque você consegue mexer aqui em tempo real de execução e depois ir no seu código e mexer só uma vez ao invés de ficar indo e voltando, né? Então aqui essa nossa div. Então onde eu tenho a div, eu tenho o arquivo CSS externo me traz essas 2 propriedades, então vai ser o display flex. Então se eu tiro esse display flex, olha o que acontece. Ele não fica um do lado do outro, criando a mesma proporção. Então eu consigo ver isso daqui claramente através aqui do inspecionar do Google Chrome. E o outline 2 pixels solid silver. Então se eu tirar isso daqui, não tem a bordinha em volta. Ou não quero essa cor, eu quero uma outra cor aqui. Então vamos colocar vermelho lá e tal. O legal é que aqui já aparece para você qual que é o código. Então se você quiser mesmo que seja essa cor, você vai aqui, copia e joga no seu arquivo CSS externo de maneira bem simples. Aqui é bem legal esse recurso. Ou não, eu quero maior aqui, 20 pixels. Ele vai criar lá 20 pixels de borda, vai ficar bizarro, mas você consegue ver isso em tempo real aqui. Dê um atualizar, ele volta para o arquivo original que você compilou. Então é bem legal isso daqui. E aqui tá os itens, né? Então quando você passa o mouse, ele já vai identificar para você, ó. Colocou aqui no conteúdo, ele fica azul, é que eu não consigo chegar lá no mouse, né? Fica azul. O paging, eu não estou usando o paging, então por isso que ele não muda de cor. Borda também não, margem também não. O que eu estou usando? Eu estou usando no P. O P sim, o P eu tenho. Então aqui eu cliquei no P, ele já vai aparecer para mim o arquivo CSS externo aqui. Olha que legal aqui o P, ele já criou para mim automaticamente o WebKit, que eu estou utilizando Chrome. Então dá para fazer isso automático, ele já reconheceu. Os browsers atualmente eles já fazem esse reconhecimento, que facilita muito a vida do desenvolvimento. E aqui sim eu tenho, então eu tenho margem, então eu coloco lá a margem, tem essa bordinha em volta, essa bordinha em volta eu coloco aonde? Aqui, ó, no margem, onde eu coloquei um EM. Se eu tirar essa margem, ele fica tudo um em cima do outro lá. Então aqui você consegue brincar bastante, trocar valores, acrescentar coisas. É muito legal esse recurso, dá pra brincar bastante aí, antes de voltar para o código e colocar a alteração correta que você quer. Vamos voltar para o original ali, beleza. Então, com relação também à questão de caixa filho e caixa pai, o que é interessante a gente ver aqui? Que eu não coloquei o flex no P, eu coloquei
na div. O P ele é um filho da div. Então, assim, quando eu diminuo a div, o P ele se adequa automaticamente, porque ele está herdando a característica do pai, que é a div. E a div tem display flex. Então, os P's aqui, os parágrafos, eles se adaptam em razão do pai. É bem legal isso daí. Como eu tinha falado no slide anterior aí, a gente tem o display flex, que é dessa forma, né, que você tem a adaptação do tamanho certinho, que é o que chama em bloco, né? E a gente também tem o inline flex. Então vamos colocar aqui o inline flex, já vai aparecer para mim aqui inline flex. O que acontece? Ele ficou aqui, eu tenho minha div, e aí eu diminuo e aumento, e não acontece nada. Por quê? Porque ele está fixo. Ele só vai diminuir quando o meu browser chegar lá no elemento onde tem essa div. Então esse inline flex ele fica fixo. Essa é a diferença entre o inline flex e o flex normal, né? Então vou colocar o flex ali de volta. Aí ele fica até o final do meu browser. O inline flex ele fica fixo do tamanho que ele é naturalmente. Existe também uma outra propriedade bem interessante, que é o flex wrap. O que é isso? Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui já direto. Flex wrap. Que é o quebra. O que é isso daqui, ó? Quando eu diminuo a minha caixa, então eu vou diminuir meu browser, ele está diminuindo. Está diminuindo até o limite dele. A hora que ele diminuir mais do que o limite, ele vai quebrar a minha linha e vai pular para a parte de baixo, lá. Eu vou diminuir mais um pouquinho, pá, pulou. Essa é a função do flex wrap. Então, quando eu chegar no limite, ele vai pular para a parte de baixo. Então, isso é bem útil também para muitas coisas. Então, se eu não utilizo o flex wrap, a hora que eu chego aqui, ele vai só até o limite e ele para. Eu ponho o flex wrap, ele quebra, ele se organiza melhor aqui na view, né? Fica bem mais bonitinho. Então o flex wrap é bem legal. Você consegue usar isso para tudo, né? Para texto, para imagens. Então, se você tivesse aqui 4 imagens, vai diminuindo, aí diminui até o máximo, aí ele pula para a linha de baixo automaticamente. Essa propriedade se chama flex wrap. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais a utilizar o CSS, né, com mais alguns recursos. Estudem, refaçam esses exercícios que eu fiz, pausem o vídeo, volta, faz de novo, entende, fuça bastante aqui esse recurso de inspecionar do Google Chrome e de outros browsers também. Prática, faça na prática, pratique, faça projetos, estude a apostila, faça exercícios e até a próxima aula.